A pureza das crianças. Bom dia, hoje é sábado, 12 de outubro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, Enquanto Ele Não Vem. Nosso texto se encontra em Mateus, no capítulo 19, o verso 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus valorizava imensamente as crianças. Mateus nos apresenta um momento em que os discípulos tentavam afastar as crianças de Jesus. Mas ele as chamou, lembrando que o reino dos céus pertence a elas. Hoje, ao refletirmos sobre esse versículo, é essencial entendermos a importância das crianças no plano de Deus e como podemos aprender com a pureza, humildade e fé delas. As crianças possuem uma confiança natural e pura em seus pais, acreditando sem reservas. Da mesma forma, Jesus nos convida a ter uma fé simples e genuína, livre de dúvidas e complicações. Em Mateus, no capítulo 18:3, o tema é reforçado. Jesus disse que devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. As crianças confiam plenamente e essa confiança deve ser um modelo para nós em nossa caminhada com Deus. Devemos aprender com as crianças a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus, com a mesma confiança que elas depositam em seus pais. Em vez de nos afligirmos com os desafios da vida, devemos lembrar que somos filhos de um Pai amoroso e poderoso que cuida de nós. Jesus elogiava as crianças por sua simplicidade e pureza. No mundo em que vivemos, onde o orgulho e a arrogância prevalecem, as crianças nos mostram o valor da humildade. Elas não têm malícia, não guardam rancores e rapidamente perdoam. Essa humildade é um atributo que todo cristão deve buscar. Precisamos aprender a ser humildes em nossos relacionamentos, sendo mais rápidos para perdoar e mais lentos para julgar. Muitas vezes, carregamos mágoas e ressentimentos, mas as crianças nos lembram que a verdadeira humildade e pureza de coração são essenciais para viver uma vida que agrada ao Senhor. Jesus chamou as crianças para perto de si, mostrando a todos nós a importância de investir na formação espiritual delas. As crianças são o futuro da igreja e do mundo, e nossa responsabilidade é ensiná-las os caminhos do Senhor. Como Provérbios 22:6 nos lembra, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Devemos investir tempo, amor e atenção em ensinar as crianças sobre Deus. Isso começa em casa, com os pais sendo os primeiros exemplos de fé e continua na igreja, com a comunidade de fé apoiando o crescimento espiritual das crianças. Elas precisam ser guiadas para que cresçam em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O Evangelho de Mateus nos lembra que as crianças são valiosas para Deus. Elas são um exemplo de fé, pureza e humildade para todos nós. Precisamos tratá-las com o mesmo amor e cuidado que Jesus demonstrou. E mais do que isso, devemos aprender com elas como viver de maneira mais simples e confiante na presença de Deus. Hoje é o Dia da Criança. Que tal nos comprometermos a ser mais como as crianças? A confiar em Deus com um coração simples e puro, a sermos humildes em nossos relacionamentos e a investir no futuro espiritual dos pequeninos que Deus colocou em nossas vidas. Que possamos ser exemplos vivos para eles e aprender com a fé que nos mostram diariamente. Hoje quero orar por todas as crianças. Que Deus as abençoe e que elas cresçam no caminho do Senhor. Querido Pai, nesse dia especial que comemoramos o Dia da Criança, que o Senhor venha derramar suas ricas bênçãos sobre cada menino, cada menina que nos alegram com suas presenças.
Que essas crianças possam crescer em estatura e em verdade no caminho do Senhor. Que nós, como adultos, possamos ensiná-las, colocá-las no caminho da verdade, para que no futuro elas possam produzir grandes frutos. Nos dê sabedoria e humildade para aprender com elas. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.